Queridos, eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra de Deus rapidamente em nome de Jesus, que fica em Isaías, capítulo de número 53, verso de número 4, que diz assim, ó: Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados, a única solução para a humanidade se chama Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outra solução. Nós reparamos que Daniel ele vai dizer que no final dos tempos, o conhecimento ele aumentaria, E como tem aumentado, a tecnologia, a ciência, Cada vez mais se avança, Estão mais avançados, Tecnologia, ciência, o conhecimento ele está cada vez mais se expandindo, Daniel ele fala isso, que no final dos tempos o conhecimento ele aumentaria de forma extraordinária, Hoje você tem, por exemplo, a biblioteca na palma das suas mãos. Você vai no Google, você pesquisa o que você quiser. Antes não, antes você, por exemplo, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que perguntar se tinha aquele livro ali que você queria fazer aquela pesquisa e tal. Hoje não, hoje você tem tudo na palma da sua mão. Tamanha, evolução, da ciência, o conhecimento expandido, Então, assim, o que acontece? Daniel ele fala sobre isso, do final dos tempos. E parece que é até um paradoxo. Parece que quanto mais a ciência ela evolui, parece que quanto mais a tecnologia evolui, são coisas boas, sim, Mas era para trazer uma melhoria para o ser humano, Era para trazer uma melhoria para nós, E parece que cada vez, e na verdade traz uma melhoria para nós, mas uma falsa, Uma falsa melhoria, no sentido de que, porque parece, por que eu digo paradoxo? Porque parece que quanto mais as coisas, elas aparentemente elas melhoram, o ser humano ele fica mais doente, o ser humano ele fica mais ansioso, o ser humano ele fica mais depressivo. Não era para melhorar em tudo, em todos os aspectos, principalmente por dentro do ser humano? Mas por que piora cada vez mais que as coisas aparentemente elas melhoram? Porque na verdade a verdadeira felicidade ela não está fora. A verdadeira felicidade ela está dentro. Jesus ele falou assim para a mulher, lá no poço de Jacó: você vai tomar dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede na sua vida. Por quê? Porque ela fluirá rios de águas vivas dentro de você. Então, por mais que eu tenha uma sensação boa, das coisas do mundo, a tecnologia, hoje em dia ninguém vive mais sem um celular, inclusive eu que sou ser humano, hoje tudo está no celular, tudo que você vai fazer. Eu até estava comentando com um rapaz o seguinte, que hoje a gente é mais digital do que ser humano. Hoje as coisas perderam a sua essência, Então, assim, Isaías 53 diz: porque certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido de Deus e oprimido. Por quê? Porque ele foi transpassado pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz que está dentro, não fora, estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, Nós fomos sarados. Então, assim, a Bíblia diz em Isaías 59, verso 1 e verso 2 o seguinte: porque a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre o homem e Deus são as iniquidades. O que são as iniquidades? São os pecados, Aquele pecado cometido sem arrependimento. A pessoa já peca, mas ela não sente mais nada. Se tornou uma coisa tão fútil, aos olhos do ser humano, que ele vai lá, faz aquilo que tem que fazer, Por exemplo, a pessoa vai lá, mata uma pessoa, para ela é a coisa mais normal do mundo, Isso é iniquidade.
Então o que acontece? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, ou seja, a mão do Senhor está estendida, né? Nem os ouvidos dele tapados para que não possa ouvir as orações, os pedidos. Mas o que faz essa separação entre Deus e os homens é iniquidade. A Bíblia vai dizer em Isaías 59, 1, 2, né? Ele encobre o rosto dele, né? Ele encobre o rosto dele para não ver, muitas das vezes, os nossos pedidos, para não ouvir os nossos pedidos, ou seja, ele encobre o rosto de nós, né? Porque Deus ele não pode suportar uma coisa que se chama iniquidade, ou seja, aquele pecado cometido. Por exemplo, iniquidade é diferente de pecado, né? O pecado é o quê? Errar o alvo. Errou o alvo, você errou, pecou, foi sem querer, todos nós fazemos isso. Mas iniquidade não, iniquidade, eu sei que aquilo ali é errado, eu fiz uma vez, eu continuo fazendo pela teimosia do meu coração. Eu continuo fazendo pela minha dura cerviz, né? Eu continuo fazendo por quê? Porque eu sou uma pessoa que não temo a Deus. Então eu faço porque eu sou rebelde, né? A Bíblia vai dizer, lá em 1 Timóteo capítulo de número 2, verso 5, o seguinte, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Então, aonde fala em Isaías 59, 1, 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o que faz separação entre o homem e Deus são as nossas iniquidades, aí é onde eu quero chegar agora. O que faz separação entre o homem e Deus é iniquidade, já que Deus não suporta pecado, né, iniquidade. Então Cristo agora, que é o nosso mediador, que vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele entra nesse meio, aonde está a iniquidade, porque anteriormente eu li, porque ele certamente tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, porque ele foi transpassado, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As iniquidades que nós cometemos, Cristo levou sobre si, né? Então agora ele entra como mediador, ele faz essa intervenção. O mediador, ele faz o quê? O mediador, geralmente você pode procurar no dicionário, o mediador é aquele que vai fazer o quê? A conciliação entre ambos. Porque se fosse por nós mesmos, amados, ninguém entraria no reino de Deus. Por mais que uma pessoa fosse religiosa, fosse na igreja segunda, terça, quarta, domingo, até domingo, vivesse dentro de uma igreja, fizesse o que fizesse, ela ainda assim ela não entraria no reino de Deus, né? O que nos leva para o reino de Deus se chama uma coisa que se chama graça. O que é graça? Favor imerecido, né? Nós não merecemos, mas ele nos concedeu a graça através do seu Filho Jesus. Então diz o que? Efésios 2, 8, 9 diz assim, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Né? A Bíblia nos chama de justos, por quê? Porque Cristo nos justificou. Ninguém é justificável por si só diante de Deus. Cristo Jesus, ele chega diante de Deus e ele fala, Pai, eu cumpri o propósito que o Senhor colocou para mim fazer lá na terra. Né? A Bíblia diz que ele foi maldito no nosso lugar, que ele foi pendurado na cruz calvária, ele foi maldito no nosso lugar. Então Cristo, ele é esse mediador, ele faz a conciliação entre Deus e os homens. Quando eu digo homens, eu digo mulher também. Né? Então o que acontece? Ele leva as iniquidades, ele leva as nossas transgressões. Vinícius, então o que eu tenho que fazer? Uma coisa simples, receber Cristo na sua vida como seu único Senhor e Salvador da sua alma e procurar viver uma vida de maneira que agrade a Deus. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, o que nos leva para o inferno não é o pecado, porque se fosse o pecado, todo mundo estaria no fogo do inferno, né? Mas o que vai nos levar para o inferno é rejeitar a graça de Deus, é rejeitar o favor de Deus. É quando você vira para Deus e fala, olha, eu não quero esse Jesus aí, eu não quero esse Jesus. A única solução para o ser humano se chama Jesus Cristo. Quando o ser humano ele vira e diz para Deus, talvez com palavras ou com ações, eu não quero esse Jesus, né? Porque muitos dizem, eu tenho Jesus, mas as ações mostram o contrário. Então, muitas das vezes está rejeitando do mesmo jeito. Então, quando essa pessoa ela vira, ela fala, eu quero esse Jesus, eu recebo esse Jesus na minha vida, suas atitudes elas mudam, as suas ações elas mudam. Aí o que acontece? Aí sim, agora Cristo passa a reinar dentro dela. Então agora o Deus que via aquela pessoa cheia de pecado, cheia de falhas, cheia de erros, agora quando ela olha para aquela pessoa, ela não vê aquela pessoa.
ela vê Cristo na vida daquela pessoa. Então, por mais que ela erre, por mais que ela falhe em determinado período da vida, Deus nunca vai ver essa pessoa diretamente. Deus vai ver Cristo na vida dela, porque Cristo nos justifica diante de Deus. Por isso que 1 Timóteo 2,5 vai falar que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque ele certamente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como eu citei lá atrás. Não vou citar tudo aqui de novo, né? E lá em Isaías 59, 1, 2 fala que o que faz essa separação entre o homem e Deus é as iniquidades. Então Jesus, ele entra nesse meio, ele faz essa ligação entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, ele faz essa conciliação. Então a única solução, a única maneira de nós termos paz dentro de nós, Jesus, ele disse isso: e eu vos deixo a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz de Cristo, ela é completa. A paz de Cristo, ela é completa para as nossas vidas. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido e compreendido, que você seja edificado, assim como eu fui edificado quando eu estava meditando nessa palavra, em nome de Jesus.